Irmãos, aí na descrição do nosso vídeo estão os nossos dados bancários para você que quer ofertar na obra de Deus. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Vamos ler com a ajuda de Deus a palavra no livro do Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes 4. Foi? Beleza, seu áudio está aqui ainda para mim, está vazando. Eclesiastes capítulo 4. Vamos ler com a ajuda de Deus. Os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Pelo que os louvei, os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Melhor é que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam das riquezas. E não diz, para que trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Por um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol como o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina. Tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Até aqui, irmãos. Amém. Igreja de Deus, está diante de nós esta santa palavra, livro do pregador, de Moisés, do Eclesiastes, que fala sobre os males e tribulações dessa vida. Esse livro, irmãos, especialmente esse livro, e toda a Bíblia de uma forma geral, mas esse livro tem essa característica bem marcante. Ele é um livro essencialmente de reflexões. É um livro que é necessário que a pessoa leia, esse livro do Eclesiastes, releia, e leia ainda mais uma vez, e busque, e procure interpretar. Ele tem 360 graus de visão. Você consegue enxergar ele na família, você consegue enxergar ele nos negócios, evidentemente na vida espiritual. A palavra sempre estará priorizando a vida espiritual. É um livro multiforme, de uma graça excelente, que é o que traz a compreensão da palavra, é arrazoar, é a razão humana no sentido de refletir, de pensar, de analisar, de buscar o conhecimento necessariamente, ou propriamente dizendo. E aqui ele falava dos males e tribulações dessa vida. Suponhamos 2 homens que vivam até os 100 anos de idade.
Um muito, muito rico e o outro muito, muito pobre. Mas os dois fiéis a Deus. Nesse exemplo, no que estamos conjecturando aqui, os dois eram fiéis a Deus. Então, portanto, os dois receberam o céu. Um muito, muito rico, com 100 anos, morreu. Um muito, muito pobre, com 100 anos, morreu. E os dois foram para o céu. E o que diferiu? O rico andou com milhares de seguranças, o rico sempre acordou preocupado de alguém roubar o que ele tem, porque isso acontece. Quanto mais tem, mais medo você tem de alguém te tirar. E quanto mais tem, mais você quer. Brigou muito, lutou muito, enfrentou muitos processos, muitas guerras, porque você tem muitos negócios, então você tem muitos problemas também. E o pobre, muito, muito pobre, a preocupação que ele tinha era tirar leite de uma vaquinha, capinar em volta da casa, apanhar umas mandioca no terreiro, colher ovo das galinhas, pôr os bichos para dentro quando começa a chover, e foi vivendo. Não tinha conta em banco, não tinha celular, não tinha cartão de crédito, bebia café feito na hora, o leite do peito da vaca, a comida dele já era orgânica, porque ele mesmo produzia. E eu digo aos irmãos que ele viveu muito melhor do que o muito, muito rico. E no céu aí é tudo igual. Não tem dinheiro, não tem rico, não tem pobre, não tem alto, tem baixo, tem gordo, tem magro. O céu é o céu. Mas aqui, e é sobre aqui que eu quero falar com os irmãos, que Deus traz a inspiração dessa palavra. Eu sei que você acredita na sua salvação, eu sei que você está tranquilo quanto a isso, está bem formado na sua mente. Claro, você não é santo, muito menos eu, mas está aí lutando, está ok, está no padrão, vai dar certo. Mas aqui, precisa desse desgaste todo? Quando a palavra fala que nós podemos comer o melhor dessa terra, viver o melhor dessa terra, eu penso no melhor carro, a melhor comida, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor perfume, a melhor mulher, o melhor marido, o melhor não sei o que. Coisas assim que se desfazem como nada. Porque dinheiro acaba do dia para a noite. Quanta gente dormiu pobre, acordou rico, dormiu rico, acordou pobre. Vê os ganhadores do BBB, tudo duro. Ganhador de Mega Sena. Tem um aí que tem 162 milhões, não apareceu para buscar, tem até amanhã. Se não pegar, perde o dinheiro. Imagina, ganhou 162 milhões e não sabe. E o Senhor está dizendo para nós, para quê? Tanta tribulação. Mas a palavra diz sobre o melhor dessa vida. Eu vou dizer para você o que a palavra fala sobre dinheiro. Tá bom? Eu não estou dizendo com isso que você tem que ser pobre de marré-marré. Eu não estou dizendo com isso que você tem que ser um mendigo, andar tudo rasgado, desdentado, fedendo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu vou dizer para você o que a palavra dá de instrução para o nosso espírito, para a nossa consciência, para a nossa alma, para bens materiais, para possuir, para ter aqui na terra. A palavra diz o seguinte: se o homem tiver o que comer e com o que cobrir-se, com isso esteja contente. A criação de Deus foi para que o homem vivesse quieto, tranquilo e sossegado. Vocês lembram na criação de Adão? E depois veio Eva, da costela de Adão. E aí houve aquela transgressão, Eva, depois Adão comeu do fruto, toda essa hora que nós já sabemos. Aí você vai ter que trabalhar para o seu sustento. Então eles saíram daquele reduto de prosperidade e foi despertado neles um desejo de possuir. E esse desejo vem passando de gerações, de milênios agora, até o nosso século, até o nosso tempo. Um bebezinho, você dá para ele uma canetinha qualquer,
Ele brinca, se diverte, uma canetinha fluorescente e um celular, ele quer a canetinha. A Helena era assim. Agora, se você der a canetinha e um celular, ela já sabe que o celular tem mais valor agregado. O celular tem um joguinho que ela quer, faz o barulho que ela quer, tem a luz que ela quer. Quando for amanhã, ela vai querer um outro brinquedo e o celular ficar de lado. Então, a gente vai evoluindo, não sei até que ponto, mas esse desejo de ter vai crescendo dentro de nós. E a ambição, ela é saudável até um certo nível. Então, se o homem tiver o que eu tenho que ambicionar? Eu tenho que ambicionar ter o que comer, ter o que cobrir, o que vestir. Glória a Deus. Irmão, tem um irmão de criação da minha esposa, da Dani, que faleceu, o Marquinhos, já faz uns 10 anos ou mais. Eu não me lembro. Um grande homem, um grande homem. Ele falava para nós, eu quero ter uma casa para morar, um Fusca para andar, um telefone para eu falar, telefone de casa, e uma mulher crente. Olha, eu fui na casa dele, lá em Jacareí, andei no Fusca dele, falei no telefone dele, conheci a esposa dele, a Elza, uma mulher de Deus, e o Senhor levou o Marquinhos não tinha 40 anos, ia fazer 40 anos de idade, num assalto. Era cobrador de ônibus, 17 anos na mesma linha, fazendo cobrador de ônibus. Por causa das moedinhas que ele carregava de troco, o homem deu uma punhalada no peito dele, matou ele, morreu. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que não tente lutar contra a vida. Pode parecer brincadeira, mas é verdade, você não vai sair vivo dela. Você não vai sair vivo daqui, irmão. Irmã. E é por isso que a gente se frustra, por isso que a gente se decepciona, por isso que a palavra não cria efeito em nós. Porque eu vislumbro, eu crio um mundo de maravilha, onde eu tenho que ter tudo, onde eu tenho que ganhar. Outra coisa, crente não pode perder. Crente não pode perder. Crente não pode ouvir não. Crente não pode errar. Da onde vocês tiraram isso? Da onde? Quem que falou isso para você? Você vai procurar emprego, vai ter que você não vai achar. Vai ter enfermidade, você vai procurar cura e não vai ter, porque você vai ter que morrer um dia, você não vai ficar para semente. Vai ter momentos que você vai querer ter razão e não vai ter. E o problema não é estar certo, estar errado, acertar ou não, ganhar ou perder. O problema é o que você vai fazer com isso. A Bia, minha filha, é um excelente motorista. De verdade mesmo. Eu tenho total confiança nela dirigindo. Foi fazer exame de carta, não passou. Porque o nosso carro é automático, o carro da autoescola é manual, e deixou o carro descer um pouquinho, ou um montão, não vi, veio chorando. Quando o moço falou, não foi dessa vez, filha. Chorando, de solução no carro, olhando assim, o que é isso, Bia? Ai, papai, eu não passei. E daí que você não passou? Você pode ficar chorando, igual uma boca aberta, ou pode levantar a sua cabeça e falar, da próxima não escapa. O que você vai fazer? Minha filha, a vida é dura para quem é mole. Não passou, faz tudo de novo. Oxi. Não é assim, filha. Ruim tá para quem está em cima de uma pedra de mármore, tá de inox lá no necrotério. Você está no lucro. Faz outro daqui 15 dias. Papai, mas é R$200. E daí, minha filha? Já pagou 2.000 da carta, paga mais 200. Irmão, entende? Mas não. Isso que eu estou falando para os irmãos é um sentimento meu também. Vocês acham que eu gosto de perder? Acho que eu gosto de discutir com alguém e constatar que eu estou errado? De voltar atrás e falar, desculpa, você tem razão. Orgulho, ego. Então esses são os males dessa vida. E conforme o tempo vai passando, nós vamos ficando menos flexíveis. Nós vamos ficando mais intransigentes. Nós vamos ficando de mais difícil trato. E com isso, vamos nos afastando de Deus. E a palavra não tem comunhão com esse tipo de comportamento. Porque a palavra só opera em corações mansos e humildes. Um coração que está sempre feliz. O que aconteceu com a mulher que tinha o filho morto? O homem de Deus chegou e perguntou, vai tudo bem com você? Vai tudo bem. E a tua casa está tudo bem? Está tudo bem, mas o filho estava morto. Está tudo bem. E para alcançar essa compreensão, para alcançar esse grau de fé, de intimidade, de proximidade com Deus, pensando, autoavaliando. A Irmandade já ouviu falar em introspecção? É quando você entra dentro de você e você se avalia, se autoavalia. Porque se tem alguém que te conhece,
é você mesmo. Eu posso mentir para os irmãos descaradamente e convencer vocês da minha mentira. Mas eu sei que estou mentindo. E a mim, não posso enganar. Fazendo dessa forma, irmãos, pensando dessa forma, nós conseguiremos ter uma vida aqui mais tranquila. Eu não quero dizer que você não pode querer ter o melhor carro. Eu não estou dizendo que você não pode querer ter a melhor casa, comprar uma roupa legal, viajar para um lugar bacana. Mas isso não pode ser o foco da sua vida. Eu tenho que, se eu não tiver isso, eu não sou feliz. Você vai se frustrar. Porque se a glória de Deus for dividida com o teu carro, se a glória de Deus for dividida com o teu salário, for dividida com o teu intelecto, que nem as pessoas que fazem culto ao corpo, por exemplo, e malha, e toma suplemento, e vira de ponta cabeça, e põe silicone ali, puxa o nariz para lá, e baixa a orelha para cá. Ele não é feliz, porque ele não consegue se aceitar. Tem uma oração que aquele rabino fazia, Henry Sobel. Ele morreu, né? Não morreu? Sei lá. Henry Sobel. Fazia sempre na Globo, de manhã cedo. Não sei que vinha e levou. Vê se ele está vivo aí, Henry Sobel. E na oração ele dizia o seguinte: Deus, dá-me força para lutar por aquilo que eu quero e a graça de aceitar aquilo que eu não posso mudar. É muito bacana isso, irmão. É de uma grandeza, de uma elevação espiritual. Eu vou lutar. Tá vivo? Pacotou? Então abotoou. Eu vou lutar por aquilo que eu quero. Mas se não der certo, o que não tem remédio, já tem remédio. Remediado está. Já falei para os irmãos, tem um ancião nosso de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós estávamos numa reunião ministerial uma vez, e uma causa que não tinha solução, uma causa indissolúvel, e de onde pegava, espinhava. Sabe aquelas causas que estava só em reunião de anciães, aqui em Itapevi? Ele falou, irmão, isso aí só tem um jeito. Qual jeito, irmão Pedrão? É jeito nenhum. Glória a Deus, está resolvido. Não tem jeito. Irmandade, povo de Deus, glória ao nome do Senhor. Nós não podemos deturpar a essência da graça de Deus em nós. A vida é feita de perdas, é feita de ganhos, de sucessos, de insucessos, tentativa e acerto, tentativa e erro, e nós vamos progredindo. Nós podemos nos frustrar com os nossos erros, ou podemos usar eles de alavanca, de degraus, de exemplo para o nosso sucesso. Bom, esse aqui eu já fiz, já sei que deu errado. Vamos para o próximo. De 10 tentativas, uma vai ter que dar certo. Pode ser que você erre 9 e na 10ª acerte, ou acerte na primeira. Boa sorte se acontecer. Mas o que nós temos que pôr no nosso coração, que o mal vem a todos. Mas se Deus é bom, por que as pessoas morrem? Ué, mas se o filho dele morreu, tudo que é vivo morre. A árvore morre, peixe morre. Até aqueles bichinhos virtual que as criançadas tinham morre. Tudo morre, irmão, tudo morre. Eu tinha um computador que o disquete era o tamanho dessa Bíblia, assim, ó. Se enfiava lá dentro, precisava de uma pá para pôr lá dentro. Que computador que tem disquete hoje? Quem que usa disquete? Morreu, já era 386. Olha para você ver. Não serve nem para peso de papel. E assim nós vamos evoluindo. A minha irmã Márcia, que não me ouça, que ela já é velhinha, ela fez datilografia. Fez também, irmão Ricardo? O Ricardo também é meio velho. Fez datilografia. E assim, irmão, vamos evoluindo. O problema é que nós focamos numa coisa e esquecemos de todo o resto. Esquecemos das coisas boas dessa vida. Andar descalço. Quer coisa mais gostosa do que pão com ovo frito? Não conheço, não vi se tem. Se tem, não sei. Chupar manga no pé. Você já jogou taco quando você era criança? Queimada? Já jogou? Boxe, bolinha de gude? Já empinou pipa? Vai dizer que você nunca pisou num prego quando você era criança. Os meus filhos nunca pisou. O Caio não tem uma cicatriz, nunca quebrou um osso. Não sabe como é gostoso levar um tombo, cair da laje. Porque a gente apanhava na rua, tornava a apanhar em casa de novo. Que era frouxo. E se a mãe do menino que nós batemos reclamava, não apanhava de todo jeito. E era bom. E eu não fiquei traumatizado, não sou muito louco, não sou. Amo minha mãe, meu pai do mesmo jeito. Glória ao nome do Senhor. Olha, irmãos, vou pregar o que Deus está me mandando pregar. Aleluia.
O Senhor manda trazer por essa palavra felicidade no teu caminho. Bendito seja Deus. Paz de espírito para você, que está sendo refém das coisas dessa vida, irmão. O máximo de dinheiro que você possa ter no banco, joia, pedra preciosa, irmão. Não dá para você levar no seu caixão, não dá para você levar na sepultura, irmão. Viva plenamente com o que você tem agora. Seja feliz agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Alegra-te com a casinha que Deus te deu, alegra-te com o carro que Deus te deu. Mas o evangelho foi sendo, irmãos, deturpado, ele foi sendo distorcido, e o crente tem que ser o melhorzão, o crente tem que ser o ricão, o crente tem que ter um carrão, e a simplicidade foi saindo do meio do povo de Deus, irmãos. Se fosse esse o critério, Cristo não teria nascido numa manjedoura, irmãos. Teria nascido num dos hotéis dos Hilton lá, ou qualquer outro resort qualquer. Mas naquele tempo não tinha resort, mas tinha grandes palácios. Nasceu numa manjedoura, irmão. Dando exemplo de desprendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma sepultura para si ele tinha. Foi sepultado na sepultura dos outros. Amado irmão e irmã, liberta-te essa noite. O Senhor está trazendo essa palavra para te libertar no nome do Senhor Jesus. Você está preocupado de ser liberto do Covid? Você está preocupado em ser liberto da crise financeira, do desemprego, da crise no teu casamento? Glória ao nome do Senhor. Hoje Deus te liberta da ganância, no nome de Jesus. E te mostra valores que vão muito além dos que você tem cultivado, valores que vão muito além daquilo que está no teu bolso. Quantas pessoas de bolso cheio e coração vazio, mas hoje o Senhor quer encher o teu coração, e o bolso será apenas uma consequência, irmão. Viva feliz, irmão. Seja rico, por favor, seja muito rico. Mas seja feliz, irmão. E não se transtorne, não turbe o vosso coração. Se as coisas não saírem como você idealizou que saíssem, lembra-te de uma coisa, que acima do teu querer, que acima da tua vontade, e a lamaia, está a vontade soberana de Deus. Irmão, sabe o que Deus mostra, irmão? Deus limpando muitos corações por essa palavra. É por isso, irmão, que o povo de Deus anda cheio de depressão, cheio de ansiedade, cheio de inquietações, cheio de coisas ruins, irmão, juntando brasa sobre a sua própria cabeça, se deixando enlouquecer, se deixando dominar, se deixando influenciar, é o consumismo desenfreado, enfim, se endivida por coisas que não precisa, depois se acha um fracassado, mas quando vai ver, ele nunca precisou daquilo, e deu um passo maior que a perna, e aí a esposa acha que a culpa é do marido, o marido acha que a culpa é do filho, e o diabo de algum lugar distante, dando risada, e de pouco em pouco lança o veneno dele, dali um pouco lança o veneno dele. Igreja de Deus, glória ao nome do Senhor, que essa palavra ache simplicidade nos nossos corações. Os males dessa vida são para essa vida, mas Deus te tem reservado um bem que é a vida eterna, irmão. Glória ao nome santo do Senhor, um bem incorruptível. Glória a Deus. Tu buscas aqui quantas coisas materiais. A praça da cidade é ouro reluzente, as portas são de pedras preciosas. Você busca aqui um corpo bonito, saúde material. O Senhor te diz: eu te darei um corpo incorruptível. Glória a Deus. Nada, amados irmãos, que fizermos aqui será mais excelente do que já nos está preparado lá no céu. Nada, queridos. Não tente competir com Deus. Ele estará muitos passos adiante de nós sempre. Então, amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Espero de todo o coração que essa palavra ache guarida em nós e que essas inquietações que nos têm perturbado
sejam tiradas da nossa vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Demônio, o Senhor Jesus te repreende por essa santa palavra. Bendito seja Deus. Você deve, irmãos, aplicar-se no melhor, deve aplicar-se em fazer o seu melhor. Irmãos, de maneira nenhuma reprovaremos isso. Mas lembra-te que há um teto, que há um limite, chamado a vontade de Deus, e que dele você não vai passar, irmão. Um nasceu para tostão, outro nasceu para dinheiro. Minha avó dizia, quem nasceu para tostão nunca chega a dinheiro. E é assim que o Senhor nos vai salvar. Não quer dizer que Deus te ama mais nem menos. O que nós devemos lembrar é que o reino de Deus é espiritual. Na volta de Cristo vamos morar no céu, rico, pobre, tudo igual, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Agora aqui é uma questão familiar. Um recebeu herança, outro roubou um pouco, outro deu sorte, outro achou dinheiro na rua. Mas irmão, o que te importa é a salvação da vida eterna. E o Senhor te diz por essa palavra, eu vou abrir portas na tua vida. Mas hoje eu quero abrir a maior porta, a porta do teu entendimento. Salimanda, simiare cantai, alaia. A porta da tua compreensão, a porta da paz de espírito em você, a porta que te colocará paz consigo mesmo, a porta que te fará ter paz com aquela pessoa que você olha no espelho. Não paz comigo, não paz com a esposa necessariamente, não paz com o ministério da igreja. Quando você for fazer a barba, quando você for pentear o cabelo, falar, eu gosto de você, eu gosto de quem você é. Bendito seja Deus, receba essa palavra, irmão, esteja em paz consigo mesmo, e continua lançando a tua semente. Bendito seja Deus, rega de tarde, olha de noite, pode ser que mais dia ou menos dia ela brote, continua cultivando, mas não se decepcione pelas coisas que não saírem como você quer, tudo está nas mãos de Deus. E o Senhor te diz, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não secará. Bendito seja Deus, glória a Deus. Talvez não será rico para não ser soberbo, mas também não será miserável para não ter que mendigar o pão. Recebe no nome de Jesus a porção costumeira de Deus na tua vida. O Senhor é teu pastor, nada te faltará, meu irmão, minha irmã. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, aleluia, Senhor, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, Pai de toda graça e de toda luz e consolação, voltamos, Senhor, aos teus pés em oração, Alamaia, sentindo a doçura da tua palavra, Ialamassalaia, glória, sentindo, Senhor, a tua virtude no nosso coração, Senhor, sentindo-nos em paz diante de ti, pois sabemos que tu cuidas da nossa vida, que tu fazes de nós, aleluia, aquilo que tu bem queres, Senhor, e como servos teus que somos, sempre aceitaremos a tua santa vontade na nossa vida. Guarda a tua palavra nos nossos corações, faz-nos meditar nela de dia e de noite, e lembrarmos-nos, Senhor, que a permissão de Deus jamais irá além da proteção de Deus. Nos faça suplantar todos os males dessa vida, confiado sempre no poder que há no nome de Jesus. É o que pedimos a Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado, bendito, coroado de glória para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Querido